Olá, futuros técnicos em informática. Meu nome é Marcelo Resch, sou professor formado em bacharel em sistemas de informação, especialista em gerenciamento de redes e segurança de sistemas. Trabalho como analista de sistemas. Atualmente sou secretário estratégico. Atualmente sou secretário estratégico de TI do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Junto comigo essa noite estará a professora Araceli Moscoso. Boa noite, professora. Boa noite, professor. Olá, alunos. Sejam bem-vindos a mais essa disciplina, né? Projeto de Sistemas Web. É uma disciplina muito importante para o curso de vocês. Meu nome é Araceli Moscoso. Alguns já me conhecem de outras disciplinas. Sou formada em Sistemas de Informação pelo CEUG-UBRA. Trabalhei também em docência em algumas áreas, Unopar, Unip, e cursei 3 especializações na área de TI e docência. E estarei aqui hoje junto com o professor Marcelo Reck, como professor assistente, e que a gente possa cooperar com a aprendizagem de vocês nesse curso, ok? Uma boa aula. Muito obrigado, professor. Bom, hoje na nossa disciplina nós vamos dar uma olhadinha na ementa do conteúdo da nossa disciplina. Iniciaremos o nosso conteúdo com levantamento, análise e negociação de requisitos. Logo a seguir, vamos trabalhar com modelagem, especificação, validação e verificação de requisitos. Na próxima aula, nosso conteúdo será de projeto de software, onde veremos os vários tipos de projeto de software que podemos utilizar no desenvolvimento de sistemas. Também veremos a caracterização e aplicação de metodologias e ferramentas de modelagem de sistemas orientados a objetos. Então, basicamente, todo o nosso conteúdo será voltado à modelagem de sistemas orientados a objeto. Também veremos o ML e seus diagramas, né? Processos de desenvolvimento, e daremos também uma introdução no conteúdo de Design Patterns. Bom, os objetivos da nossa aula de hoje é compreender a importância de projetar um sistema, definir requisitos, problemas, usuários e stakeholders, diferenciar requisitos funcionais de requisitos de informação e de requisitos não funcionais. Iniciando, a principal tarefa de um analista é descobrir o que o sistema deve fazer e como deve se comportar segundo as expectativas de seus usuários e outros interessados. O objetivo da análise é capturar todos os requisitos para o software que está sendo desenvolvido e apenas aqueles requisitos verdadeiros, ou seja, realmente os requisitos que serão relevantes para o sistema, tanto os requisitos que logo nós veremos, os requisitos que serão implementados, como também os requisitos necessários para o funcionamento do sistema. Para um sistema funcionar, necessariamente, ele precisa que determinados requisitos sejam atendidos, alguns implementados, e que outros requisitos existam para que o sistema possa funcionar de forma adequada. Usualmente, chamamos isso de requisitos de sistema. Qualquer que seja o sistema, existem várias formas de entendê-lo. Similarmente, existem vários tipos de requisitos, que são aplicáveis ou não, dependendo da visão necessária naquele instante. Então, esta é uma outra questão. Os requisitos, eles podem modificar de acordo com a visão, o momento que nós estamos vendo determinada situação ou determinado problema. Então, dependendo da situação em que estamos, no momento que estamos vendo, os requisitos podem mudar.
Na definição da norma do Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica, um requisito é uma sentença identificando uma capacidade, uma característica física ou um fator de qualidade que limita um produto ou um processo. Esta é a definição, então, dada pelo Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica, que determina os padrões de desenvolvimento os padrões de desenvolvimento, os padrões utilizados pelas engenharias, tanto elétrica quanto eletrônica. Um requisito de usuário é algum comportamento ou característica que o usuário deseja do software ou do sistema como um todo. Ou seja, é o que o usuário quer. Então, isto é um requisito do usuário. Um requisito do sistema é algum comportamento ou característica exigido do sistema como um todo, incluindo hardware e software. Então, quando estamos falando de requisito do sistema, não estamos falando só de software propriamente dito, mas aí o sistema englobando hardware e software. É o comportamento desejado do sistema. O analista refina os requisitos dos usuários e os transforma em termos de engenharia. Um requisito do software é algum comportamento ou característica que é exigido do software. São normalmente levantados por analistas de sistema. Então, o grande objetivo do analista, do técnico, em levantar requisitos é transformar de uma linguagem comum em termos de engenharia. Então, para uma pessoa leiga, que não é da área de TI, da área de informática, da área da engenharia, ele vai ler o texto, vai ler o requisito e terá a impressão de ser um texto simples, um texto comum. E na realidade estão ali presentes termos técnicos fazendo parte desse texto. E com esses termos técnicos nós poderemos então implementar, construir a aplicação de uma forma adequada. Por quê? Porque estão contidos dentro dos requisitos os termos de engenharia de forma adequada. Alguns exemplos de requisitos são: o sistema deverá imprimir a nota fiscal de venda ao consumidor referente à venda sendo registrada. O sistema deverá permitir ao usuário calcular diferentes orçamentos para uma mesma proposta baseado em formas diferentes de pagamento. Outros exemplos são: o sistema deverá avisar que a rede está fora do ar em 20, mais ou menos 4 segundos após a rede sair do ar. Outro exemplo: o sistema deverá permitir o agendamento de uma consulta, reservando a data, o horário da sala e do profissional de acordo com as disponibilidades da clínica e o desejo do paciente. Então, esses 4 são exemplos de requisitos. Vejam que, nesse momento, nós apresentamos aqui requisitos que são funcionalidades que deverão ser implementadas na aplicação e também requisitos de rede. Veja que dependendo da situação em que a rede se tornar indisponível, é necessário que seja emitido algum alerta. Então, isto é um requisito não funcional. Características de um bom requisito. Então, para termos um requisito dito como um bom requisito, ele tem que atender algumas características. São elas: a característica de necessário, ou seja, significa que se ele for retirado, haverá uma deficiência no sistema, isto é, ele não vai atender plenamente as expectativas do usuário. Em especial, não devem existir requisitos do tipo: seria interessante ter. Ora,
Se seria interessante ter, nós podemos chegar à conclusão que o requisito não é necessário, ele seria dispensável. Então, o requisito, ele obrigatoriamente tem que ser necessário para ser considerado um bom requisito. Além disso, ele também não pode ser, ele tem que ser não ambíguo, ou seja, ele tem que ter apenas uma interpretação, possuir uma única interpretação. Nesse caso, é importante prestar atenção na linguagem que está sendo utilizada. Além disso, uma outra característica é de ser verificável, ou seja, não ser vago ou geral. Ele deve poder ser quantificado de uma maneira que permita a verificação de uma das seguintes formas: através de inspeção, de análise, de demonstração ou de teste. Então essas são as 4 formas que devem nos permitir que o requisito seja verificável. Também uma outra característica de um bom requisito é que ele seja conciso, ou seja, que ele defina apenas um requisito que deve ser feito e apenas o que deve ser feito de maneira clara e simples. Um requisito para ser conciso não inclui explicações, motivações, definições ou descrições do seu uso. Esses textos podem ser mantidos em outros documentos apontados pelo requisito. Ou seja, no requisito, ele deve ser, como a gente viu já nos slides anteriores, ele deve ser uma sentença, né? O que é uma sentença? Nós temos o nosso conjunto, uma redação, por exemplo, a hora que estamos escrevendo, nós temos a palavra, a frase, a sentença e o parágrafo, né? Então, quando estamos falando que o requisito deve ser uma sentença, ele deve, obviamente, podemos ter mais de uma frase, mas ele não deve ser muito extenso. Então, ele deve se limitar a ter ali 2, 3 frases, ou seja, no momento que ele teria um ponto, chegamos ao final de um requisito. Quando temos que começar a dar muitas explicações para o requisito, ele deixa de ser um requisito conciso. Se precisarmos dar alguma explicação a mais do que está escrito na sentença do requisito, essa explicação ela deve ser colocada em um documento à parte. E no próprio requisito, do documento do requisito, fazemos menção em qual documento esta informação adicional está e na página do documento, enfim, fazer a citação no requisito onde que está um maior detalhamento, alguma maior explicação dele. Mas ele por si só deve ser conciso, objetivo, direto. Além disso, o requisito ele é independente da implementação. Ou seja, o requisito define o que deve ser feito, mas não o como vai ser feito. O requisito não deve refletir um projeto ou uma implementação. Um requisito não deve descrever uma operação. Ou seja, eu não tenho que, no momento que estou descrevendo o requisito, eu tenho que trazer, desatrelar da linguagem. Então, eu não tenho que fazer referência no requisito qual linguagem de programação eu vou usar, qual o banco de dados que eu vou usar, nada técnico. Então, ele deve ser completamente independente da implementação. Outras características. Ele deve ser ordenável, por estabilidade ou importância, ou ambos, alcançável, ou seja, realizável a um custo definido por uma ou mais partes do sistema. Ele deve ser completo, ou seja, não precisa ser explicado ou aumentado, garantindo capacidade suficiente do sistema. Consistente, não contradiz ou duplica outro requisito e utiliza os termos da mesma forma que outros requisitos. E, além disso, ele deve ser aceito, ou seja, o requisito deve ser aprovado pelos usuários e desenvolvedores. Então, para ele ser consistente, ele não pode
ele não pode contradizer um outro requisito e também não pode duplicar. Então ele tem que ser único. A partir do momento que ele começa, que ele está interferindo num requisito que já existe, então provavelmente aquele requisito já escrito deve ser melhorado, né? E o fato principal do requisito é, depois de levantados os requisitos, eles devem ser aceitos pelos usuários e pelos desenvolvedores. Não adianta o requisito ser aceito simplesmente pelo usuário, né? E não pelo desenvolvedor. Né, professora? Exatamente. Essa análise de requisitos, ela tem que ser, principalmente nessa parte de aquisição, de aceitação, né? Tem que ser bem ajustada e tem que ser bem concordada, né? Para que não fique um sistema frágil, né, professor? Exatamente. Então, o que temos? O requisito, para ele ser aceito, não é só o usuário que deve dizer que o requisito é válido. O desenvolvedor também tem que considerar esse requisito válido, porque é ele que vai implementar. Então, não é porque simplesmente o usuário quer determinado requisito que isso já se torna algo obrigatório, enfim, porque quem vai ter que implementar é o desenvolvedor. Então, ele também vai ter que aceitar esse requisito e passar para o usuário, entrar em acordo para, eventualmente, alguma tecnologia, alguma coisa que necessite, que não seja possível em determinado momento. Então, ele vai dizer para o usuário que, naquele momento, o determinado requisito não vai ser possível implementar. Porque, como nós vimos anteriormente, os requisitos não são só de código propriamente dito. Existem outras questões. Então, por exemplo, eu posso ter um requisito de hardware e no determinado momento que eu estou começando a construir a aplicação, naquele momento o requisito de hardware não existe ainda, não está aí de posse do próprio cliente, é um preço muito caro que o cliente não vai querer desembolsar para ter a sua aplicação funcionando com aquele determinado hardware. Então, tudo isso tem que ser avaliado entre usuário e desenvolvedor para que o requisito seja considerado como aceito. Bom, aí temos stakeholders e usuários. Usuários são todos aqueles que usam o sistema com algum objetivo. Então, usuário são aqueles que usam o sistema com algum objetivo. Já o stakeholder é uma parte interessada. É uma pessoa que possui algum interesse no sistema, ou, em especial, um interesse que envolve algum risco. Então, o usuário é aquela pessoa que efetivamente opera o sistema. Ele interage com o sistema. Já o stakeholder, ele tem um interesse no sistema, mas pode não operar diretamente o sistema. Ele recebe alguma informação do sistema, mas não está ali interagindo, digitando, dando comandos para o sistema. Ou seja, tanto o usuário quanto o stakeholder, os dois têm objetivos com o sistema, tá? Mas o usuário interage com a aplicação, interage com o sistema. Já o stakeholder não. O stakeholder, ele pode até eventualmente ter uma interação com o sistema muito, vamos dizer, uma consulta, uma operação que não afete o conjunto de informações, né? Diferente do usuário. Esse sim estará ali alimentando a aplicação, alimentando o sistema de uma forma mais realmente utilizando o sistema propriamente dito. Como exemplo, podemos citar o caso de um sistema hospitalar, destinado a indicar qual paciente deve tomar determinado remédio a certa hora. Nesse sistema, enfermeiras e médicos são usuários. E, claramente, os pacientes, mesmo não sendo usuários, são stakeholders. Por quê? Porque eles têm um interesse no bom funcionamento do sistema. Quer dizer, o interesse deles é direto do paciente, né? Vejam que a enfermeira e o médico são usuários e eles
realmente, efetivamente, operam o sistema. Ou seja, cadastram ali os horários, os medicamentos que deverão ser ministrados aos pacientes. Já os stakeholders, os pacientes, vejam que eles vão estar lá internados no hospital, estão lá esperando serem medicados. E eles, por isso, são stakeholders, interessados. Por quê? Porque, eventualmente, um sistema que não tenha se esse sistema não funcione bem, o que vai acontecer? O paciente, imaginem, um medicamento mal ministrado, a falta de um medicamento ser ministrado para determinado paciente, vai gerar exatamente pode gerar várias questões, inclusive óbito aí do coitado do paciente. Usuários possuem um ou mais objetivos ao usar um sistema. Eles usam o sistema para obter uma resposta planejada. Usuários e stakeholders, os dois têm interesses no sistema. Isto é, esperam que o sistema afete o negócio de alguma forma. Aqui, alguns objetivos e interesses de stakeholders. Tá? Então, aqui nós teríamos dois stakeholders, o cliente e o gerente. Né? Temos aqui o cliente fazendo pedido, obtendo status de um pedido, e o gerente obtendo uma lista de pedidos diária. Então, aqui são 3 objetivos que temos aqui de 2 stakeholders. 2 objetivos de cliente, do stakeholder cliente, e um objetivo do stakeholder gerente. E aqui nós podemos categorizar prioridades para os objetivos. E aí, vejam que aqui nós temos, por exemplo, fazer o pedido como prioridade 1 e obter status do pedido com prioridade 2. Ou seja, o que vem primeiro? O fazer o pedido ou obter status do pedido? Então, primeiro, o fundamental para o nosso sistema é nós implementarmos o fazer o pedido. E no segundo momento, a segunda fase, o obter status do pedido. Porque saber o status do pedido é menos relevante do que fazer o pedido. Quando estamos fazendo a análise de um sistema por meio de entrevistas, interagimos com pessoas com visões e descrições diferentes do que é o sistema. Um cuidado importante que devemos ter é quanto à posição da descrição que está sendo feita em relação ao sistema. A nossa metodologia está interessada em eventos que partem do ambiente de fora para dentro do sistema. Assim, devemos descrever cada evento com essa perspectiva. Nossos clientes, porém, não têm sua perspectiva limitada pelo nosso modelo. Porque o que acontece? Como nós vimos lá na definição do IEE, que é o Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica, que o cliente, muitas vezes, ele não sabe ali de que forma, como ele vai ter que descrever o nosso modelo do nosso sistema. Porque são necessários que apliquemos técnicas de engenharia. E aí, isso limita muito a perspectiva de visão do nosso cliente. Já nós, que somos técnicos da área, vamos conseguir ver da forma correta, ou seja, de fora para dentro do sistema. E aí toda a narrativa dos requisitos devem ocorrer desta forma, de uma visão de fora para dentro do sistema. Alguns clientes descrevem o sistema como se fizessem parte dele. Outros descrevem apenas as saídas do sistema. Usuários entendem facilmente o conceito de eventos quando traduzidos para português mais simples, como entrada de dados e entrada de comandos.
existem algumas perspectivas de usuários. E as perspectivas básicas que encontramos em entrevistas e reuniões são as seguintes. Temos a perspectiva do entrevistado onisciente, que descreve o sistema como o sistema, indicando o que ele deve fazer. Vê tanto o sistema como os seus usuários, de uma perspectiva externa, e normalmente é a posição da alta gerência, de quem contratou o sistema. Ou seja, normalmente é da chefia, não é aquele usuário que está realmente operando o sistema. E aí temos a perspectiva do entrevistado usuário. Esse descreve o sistema como se o estivesse usando diretamente, muitas vezes já usando o sistema atual. Exige funções do sistema, principalmente para atender o seu nível de atuação. Pode apresentar alguma desconfiança, pois o novo sistema pode exigir novos conhecimentos. Conhece a entrada e a saída do sistema, mas não necessariamente os procedimentos internos. Por que é importante nós sabermos bem quais são os papéis dos entrevistados, dos usuários? Aqui nós temos uma imagem que trata bem isso. Temos aqui o entrevistado onisciente, o entrevistado usuário do sistema e o entrevistado parte do sistema. De acordo com o tipo desse usuário que está sendo entrevistado, a abordagem tem que ser diferente, os cuidados têm que ser diferentes. Por quê? Quando estamos falando do usuário gerente, ele está... O que o usuário gerente, chefe, espera? Ele espera o resultado da aplicação, ou seja, relatórios administrativos, relatórios gerenciais, relatórios de informação das mais cruzando aí, fazendo o agrupamento de informações das formas mais diversas. Quando estamos falando de entrevistado usuário do sistema, são realmente os usuários que estão ali manipulando, usando o sistema realmente, efetivamente. E aí o nosso cuidado tem que estar justamente na forma em que esse usuário trabalha, como que está, quais são as observações que eles têm com relação às telas, né, a interface, quais são as sugestões, o que ele sente de dificuldade, né? Porque uma das questões é que, normalmente, dificilmente nós vamos pegar uma aplicação para ser desenvolvida em que não exista nada. Normalmente, sempre o usuário, o gerente, a empresa, o órgão, ele vai ter algum tipo de controle para resolver aquele problema que ele está querendo resolver agora, a partir deste momento, com a contratação de um técnico para a implementação de uma aplicação. E aí é que nós precisamos ter a clareza de observar e realmente o momento em que está o gerente falando, em que nós temos que estar cuidando, prestando muita atenção nas saídas de informação que ele vai precisar, no momento que estamos entrevistando o usuário, que é o que está alimentando realmente o sistema, e que um novo sistema, provavelmente, ele vai necessitar de novos conhecimentos que, usualmente, até aquele momento, ele não tenha, né? E isso pode ser uma barreira que o usuário pode colocar para um sistema novo. Então, nós temos que, o tempo inteiro, estarmos ali interagindo com esse usuário e deixando-o tranquilo quanto a que, por mais que conhecimentos novos devam ser adquiridos para o uso da nova aplicação, facilidades também ele terá nas suas atividades, né? Então, com o uso da nova aplicação, tarefas que anteriormente ele fazia de forma mais trabalhosa, vamos dizer assim, ele agora, com a nova aplicação, terá
o seu trabalho facilitado. Então, por um lado, ele terá que adquirir novos conhecimentos para usar essa nova aplicação, mas por outro, ele terá o seu trabalho facilitado. Um terceiro usuário é o entrevistado parte do sistema. Tá? Este é um usuário que também temos que tomar muito cuidado, porque normalmente são usuários que fazem atividades que o novo sistema abarcará. Ou seja, são usuários que estão ali produzindo planilhas, um exemplo, estariam ali produzindo planilhas, produzindo controles que serão automatizados e que aí seria necessário simplesmente o usuário do sistema e não mais o usuário parte do sistema já poderia ser, vamos dizer assim, não mais utilizado. O que nós temos que tranquilizar também esse usuário, que não vai mais hoje considerado como usuário parte do sistema, é que ele pode ser alocado em outras atividades. Temos aí os requisitos e necessidades. Requisitos são originários de necessidades de usuários e stakeholders. Enquanto os requisitos vivem no mundo das soluções, as necessidades vivem no mundo dos problemas. Os requisitos implementam as características observadas do sistema, que atendem às necessidades. Então, requisitos vivem no mundo das soluções e as necessidades no mundo dos problemas. Então, temos aqui uma pirâmidezinha em que na base estão os requisitos e que vão ter que, para os requisitos serem bons, eles têm que atender aquela lista de características que nós identificamos anteriormente. E aí esse conjunto de requisitos com boas características vão resolver os problemas e as necessidades. Então temos aqui que o problema é exatamente o quê? Uma diferença entre uma situação percebida e uma situação desejada. Aqui temos um carro, um veículo no guincho, em que é o que temos como percebido. A partir do momento que, com essa percepção, conseguimos aqui definir o problema. E aí vamos conseguir chegar no desejado, uma situação desejada, que seria então o carro funcionando. Para analisar o problema, é necessário que os usuários concordem com a definição do problema, entendam as causas do problema e, o mais importante, identificar que muitas vezes o problema por trás do problema pode ser mais importante, sendo que o problema visto inicialmente é apenas um sintoma. Então, sempre quando temos um problema, precisamos verificar se ele simplesmente não é uma tampa, que abaixo, dentro, não vai haver outros problemas maiores ou menores. Identifiquem todos os stakeholders e usuários, definir a fronteira do sistema de solução e identificar as restrições impostas à solução. Para estabelecer o problema, é interessante criar uma sentença apropriada, como a seguinte: o problema descrevemos o problema, afeta os stakeholders, relacionamos os stakeholders e resulta em o determinado impacto para os stakeholders. A solução, indicar a solução, então a solução tal trará os benefícios e aí listamos os principais benefícios. Então essa é uma estrutura para descrevermos determinado problema. E aí temos os tipos então de requisitos. Funcionais, que representa algo que o sistema deve fazer, ou seja, uma função esperada do sistema que agregue algum valor a seus usuários. Exemplos típicos incluem a emissão de relatórios gerenciais calculados e a realização e manutenção de cadastros. Então, relatórios gerenciais e realização e manutenção de cadastros são requisitos funcionais. Por quê? Porque serão realmente algo que o sistema deve fazer. Requisito de informação é uma subdivisão do requisito funcional e basicamente está ligada às consultas. Temos também os requisitos não funcionais. Estes tratam
da forma como os requisitos funcionais devem ser alcançados. Eles definem propriedades e restrições do sistema. Muitos requisitos não funcionais são também requisitos de qualidade, como exigências de desempenho e robustez. Outros são restrições ou exigências de uso de uma ou outra tecnologia. E aqui temos os tipos de requisitos não funcionais. Então temos requisitos do produto, da organização e requisitos externos. Do produto temos requisitos de usabilidade, de confiabilidade e de portabilidade. Da organização, requisitos de prazo, requisitos de implementação, requisitos de padronização. E requisitos externos, que seriam requisitos de interoperabilidade com outros sistemas, requisitos de ética e requisitos legais. Além disso, temos requisitos de eficiência no requisito de produto, de desempenho e de espaço. E nos requisitos legais, requisitos de privacidade e requisitos de segurança. Então, todo esse conjunto de tipos aqui são tipos de requisitos não funcionais. Então, tudo que for relativo a essas situações aqui de usabilidade, confiabilidade, portabilidade, interoperabilidade, ética, padronização, requisitos legais, implementação e prazo, são tipos de requisitos não funcionais. Então, requisitos não funcionais são requisitos que vão dar a base para que a aplicação funcione. Ou seja, o que eu preciso de servidor para que determinada aplicação funcione? O que eu preciso de link de internet? Qual é a disponibilidade que essa aplicação vai ter? Quais são os requisitos legais que esta aplicação deve ter? Quais são os requisitos que essa aplicação necessita ter para comunicar com outros sistemas existentes externamente? Qual é o prazo que determinada funcionalidade vai precisar ficar no ar? Então, isso são tudo requisitos não funcionais. E que sem eles, a aplicação não poderá funcionar. Então, o requisito a diferença básica entre requisito funcional e requisito não funcional requisito funcional é requisito que será implementado, que será codificado. E requisito não funcional são requisitos que a minha aplicação deverá ter, mas que necessariamente não será implementado, não será codificado. Então, tudo que não é codificado, mas é requisito do sistema ou requisito da aplicação, é um requisito não funcional. Dentro dos requisitos funcionais, como nós vimos, temos também os requisitos de informação. E aí, dos requisitos de informação, são basicamente as consultas, os relatórios. É uma subdivisão dos requisitos funcionais. Os dois grandes grupos são requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Temos uma pequena separação entre funcional e de informação para caracterizarmos aquelas operações, aqueles requisitos que não mudarão o estado da informação. Todo requisito que não muda o estado da informação, ele é um requisito de informação. Todo requisito que muda o estado da informação, através de um cálculo, através de uma alteração, através de uma exclusão, este é um requisito funcional. Requisitos de usabilidade, de tela. Então temos aí como será a interface, se ela vai ser web, se ela pode ser desktop, se ela vai ser utilizada em dispositivos móveis. Tudo isso são requisitos não funcionais. Então, por mais que um requisito seja, vamos dizer, um requisito de tela, nós possamos ter
a ideia de que ele vai ser implementado, não é porque eu vou codificar uma tela que o requisito de ele estar disponível para mobile e estar disponível para desktop não é um requisito funcional, é um requisito não funcional. A mesma coisa com relação à comunicação. Se é web, obviamente, um requisito não funcional é que tem internet. Outra questão, armazenamento. Então, quanto que eu vou precisar de armazenamento de storage, de disco rígido para a minha aplicação? Então, isso também é um requisito, são requisitos não funcionais. Já, como nós vimos no início da nossa aula, quando estamos falando de um cálculo de um orçamento, que a aplicação receberá diversos orçamentos e que serão gerados diversos cálculos, deverão ser feitos diversos cálculos, isso já é um requisito funcional. Bom, vamos passar agora para a nossa atividade de sala, em que os senhores terão um tempo para responder as questões, e aí, logo a seguir, nós retornaremos para então corrigir a atividade e tirarmos as dúvidas que, porventura, os senhores tenham tido no decorrer aí da nossa exposição da nossa aula. Por enquanto, muito obrigado. Professora? Obrigado. Vamos para o intervalo e na volta eu espero bastante interação aqui no chat para que possamos tirar as dúvidas, ajudar vocês a responderem as questões. Os alunos podem enviar também as suas respostas, ok? E aguardamos vocês. Olá. Vamos agora, então, professora, a correção, aí, como estamos aí no chat. Estamos, assim, tem alguns polos que responderam, né? Quero parabenizar os polos de Ouro Preto, os polos de Cruzeiro do Sul, né? Se não me engano, o Cruzeiro do Sul é no Acre. Também a participação do polo de Ji-Paraná, de Espigão do Oeste. E, por enquanto são esses daqui. Enviaram as respostas e o professor vai estar comentando, né, falando, respondendo na atividade agora e vocês vão estar corrigindo conforme as definições que o professor vai passar, ok? Bom, o nosso exercício, nós temos ali um tema de um hotel, né, e pedimos então que os senhores colocassem, escolhessem um requisito funcional, um requisito de informação e um requisito não funcional, né? No próprio slide, nós tínhamos ali exemplos de requisitos funcionais, de informação e requisitos não funcionais. Nós podemos observar, né, professora, que alguns polos, eles colocaram a definição do que seria o requisito funcional e o requisito de informação, né? Exatamente. E não foi bem isso que a gente tinha pedido, né? O enunciado do problema, do exercício, era justamente, então, escolher, né, algum requisito funcional, alguma funcionalidade que o sistema de hotéis poderia ser implementado. Então, realizar o cadastro das informações do hóspede, né, contendo suas informações básicas de nome, endereço, telefone e e-mail. Então, esse aí poderia ser um requisito funcional do sistema de hotel, né? Possibilitar a reserva de apartamento online seria um outro requisito funcional, né?
Disponibilidade de servidor de rede 24/7, ou seja, 24 horas, 7 dias por semana, para que os hóspedes possam fazer as suas reservas em qualquer horário, 24 horas por dia. Esse aí seria um requisito não funcional. Um requisito de informação seria, por exemplo, a consulta a apartamentos vagos. Né? Então, esse aí seria um requisito que deve ser implementado, mas que não vai modificar o estado da informação armazenada. Né? Quando estamos fazendo uma reserva nova, então, possibilitar que o hóspede efetue uma reserva. Então, isso ele está mudando o estado da informação armazenada. Ele está trocando um apartamento de vago para ocupado em determinada data, né, determinado período de data. Já quando estamos querendo consultar os apartamentos vagos em determinado período, isto não está mudando em nada a informação armazenada. Então, isto um requisito de informação. A aplicação deve dispor de mecanismos para que deficientes visuais possam fazer a reserva. Este é um requisito não funcional. Esse requisito ele vai ser implementado, mas é um requisito de interface. Eu preciso que ele possa, o sistema possa ser utilizado por portadores de necessidades especiais. Então, isto um requisito não funcional. Então, esse aí são alguns exemplos de requisito funcional. Então, a funcionalidade de efetuar a reserva, a funcionalidade de efetuar o cadastro, a funcionalidade, por exemplo, também de efetuarmos o pagamento da hospedagem. Isso aí são requisitos funcionais porque mudam o estado da informação. Né? Já obter, por exemplo, o total da conta a ser paga. Essa é uma consulta, a conta não foi paga ainda, não mudou o estado da informação. Então, requisito de informação. Alguma observação mais, professora? Eu esqueci de mencionar também o Polo de Presidente Médici, que também enviou as suas respostas, os alunos de Presidente Médici, que também responderam corretamente, né? Que eles citaram exatamente os requisitos que o professor pediu, né? Então, a resposta deles estão corretas. Valeu, Presidente Médici, parabéns. Parabéns aí, Médici, que conseguiu aí completar as respostas de forma correta. Para aproveitarmos o momento também, vamos dar uma reforçada nesta questão da entrevista com o usuário, né, professora? Isso. Porque o que acontece? Nós temos que ter sempre em mente que o usuário, muitas vezes, ele não sabe, ele sabe do problema que ele tem, mas ele não sabe muito bem expressar, muitas vezes, esse problema. Então, nós temos que ter todo o cuidado de observarmos essas características que vimos aqui, como que um bom requisito é identificado. Né? Então, ele não ser ambíguo, né? Então ele não dá duplo sentido. Né? Nós temos um problema muito sério com a nossa língua, né? E isso é um problema não só na nossa língua, mas em qualquer língua, tanto na falada quanto na escrita, que ela pode facilmente dar duplo sentido, ou seja, causar uma ambiguidade. Né? E aí nós temos que ter o cuidado de sermos muito bem objetivos, né? Estarmos sempre com o verbo no infinitivo, né? O fazer, o realizar, o cadastrar, o gerenciar, o monitorar, o consultar, né? Os verbos sempre no infinitivo para não deixarmos aí a dúvida, né? Cuidarmos muito com o uso do e e do ou. Né? Normalmente, quando nós utilizamos o e ou o ou, provavelmente é um momento que ou o requisito não está bem definido, porque eu estou usando ou isso ou aquilo, e o e
também é uma outra situação em que não é aconselhável, porque provavelmente se determinado requisito tem que fazer isso e aquilo, ele tem uma clara, um claro indício de que deve ser partido em dois. Ou seja, vai fazer isso, no primeiro momento, um requisito. E aquilo já é um outro requisito. Né? Então, atentarmos sempre para esses pequenos detalhes que, no final, nós vamos conseguir ter requisitos bem definidos para que o programador, no momento que ele vai implementar essa funcionalidade, ele tenha clareza exatamente do que vai ser feito. O requisito ele deve ser o que chamamos de, vamos dizer assim, o mais baixo nível de explicação. Né? Ele tem que ser curto, né? Uma sentença curta, ele não pode precisar de muita explicação, porque para que o programador, no momento que ele receba aquele requisito, ele consiga transformar aquele requisito em código. Né? Porque a partir do momento que ele vai ter que ficar pedindo explicação de alguém para fazer essa implementação, é porque provavelmente esse requisito não foi bem definido. Né? Então, temos que tomar cuidado, né, de uma questão muito fácil da gente identificar se o requisito está bem implementado ou bem descrito ou não, é nós sempre nos preocuparmos em será que a pessoa que, se não vai ser eu que vou implementar essa aplicação, eu sempre tento me colocar no papel de analista, por mais que seja eu, que no outro momento vai implementar a aplicação, eu ainda assim me coloque como se eu não fosse, né, professora? Ou seja, eu faço a análise, descrevo o requisito como se fosse para passar para a senhora implementar, né? Uhum. E aí, eu preocupado com isso, vendo desta forma, fica fácil de eu descrever de forma clara, objetiva, já que eu estou pensando que um terceiro, né? A senhora seria a responsável por fazer a implementação e não eu. Né? E quando a gente está preocupado já fazendo a definição só para nós, né, nós não temos a clareza de, não nos atemos aos detalhes que o programador, a pessoa que está na ponta lá para codificar realmente a aplicação, ele vai precisar saber. Né? Então, o requisito curto, o objetivo, né, não ambíguo, né, que ele possa ser verificável, né, ou seja, que eu possa verificar esse requisito, verificar através de análise, através de teste, através de validação, eu possa ter a certeza de que aquele requisito foi bem implementado depois dele passar pela produção, né, depois dele estar ali codificado. Né. Uma outra questão interessante de reforçarmos com relação aos requisitos não funcionais, a parte dos requisitos legais. Né? Nós temos requisitos não funcionais que são requisitos legais. Porque, como sabemos, nós podemos fazer uma aplicação em que o sistema ele pode ser implementado para realizar qualquer funcionalidade. E aí nós temos que estar sempre preocupados com a parte legal. Ou seja, será que esse sistema, esse requisito que eu estou implementando, ele não fere nada que é legal? Né? Ou seja, será que eu não estou fazendo um sistema que possa, num momento, facilitar, vamos supor aí, uma sonegação? Ou seja, simular uma emissão de nota fiscal? Né? Quer dizer, nós sabemos todos que qualquer venda de mercadoria ele tem que ter nota fiscal. Quer dizer, qualquer sistema que emita um comprovante que seja muito similar a uma nota fiscal, ele está abrindo uma brecha para ser utilizado de uma forma que esteja burlando a parte legal. Ou seja, ele não está atendendo o requisito não funcional da parte legal. Né? Então, isso aí é uma outra questão que nós temos que estar sempre muito preocupados, né? A parte legal da implementação, para ver se sempre os nossos requisitos, as nossas funcionalidades estão atendendo, estão dentro do que a lei, do que está previsto em lei, para que não sejamos responsabilizados em outro momento. Porque
não é... temos que estar sempre atentos que as responsabilidades em cima de qualquer aplicação que nós vamos aí desenvolver, comercializar, né? Não é porque a aplicação está sendo usada pelo usuário, pelo nosso cliente, que nós como desenvolvedores, como os técnicos que estamos programando, não temos a nossa responsabilidade de fazermos a aplicação que atenda requisitos legais, né? Claro que aqui estamos falando num nível mais abrangente, né, em coisas mais óbvias, vamos dizer assim, na hora que estamos falando de questões legais. Muitas vezes é óbvio que essas questões podem não ficar bem claras para nós, mas é sempre nós ficarmos muito atentos, né, a essas características, né, professora? Porque essa questão legal pode trazer problemas no futuro, né? Exatamente. É por isso que o analista, né, a pessoa que vai estar fazendo essa análise de requisitos, também tem que estar inteirada, né? Tem que estar preocupada com tudo aquilo que está debaixo da lei, tudo aquilo que vai legalizar o projeto dele, para que não tenha lá na frente problemas, né, nessa situação. E também orientar o usuário, né? Orientar a empresa que está adquirindo o sistema, né? Nesse sentido. Exatamente. Uma outra questão que é importante nós salientarmos é que normalmente é sempre importante, no momento que estamos falando com os nossos usuários, tentarmos já, no momento que estamos fazendo os requisitos, que estamos levantando, identificando os requisitos ali, já tentarmos traçar algum esboço, né, de como que é que essa aplicação vai funcionar. E sempre estamos preocupados na hora que estamos identificando ali os requisitos, para normalmente todo requisito funcional, ele vai ter uma dependência, né? Então, ele pode ter uma dependência de outro requisito funcional, e pode ter uma dependência também de requisitos não funcionais. Então, determinado requisito funcional, ele pode precisar de um requisito não funcional. Não é nem que pode, tá? Vai precisar, né? Sempre um requisito funcional, com raras exceções, ele tem uma dependência de um requisito funcional, ou ele tem uma dependência de um requisito não funcional. Muito raramente nós vamos ter um requisito que ele é isolado, né? Porque quando nós estamos falando de uma aplicação, de um sistema, é justamente o que vai nos ajudar a implementar essa aplicação. É justamente o conjunto dos requisitos, né? Um único requisito, uma única sentença, não é o suficiente para que um sistema funcione. Eu preciso de um conjunto de requisitos. E aí, esse conjunto todo, não ambíguo, né? Interdependente, bem escrito, bem caracterizado, que vai possibilitar que a minha aplicação funcione bem, né? E aí existirão, para esses requisitos funcionais, requisitos não funcionais que serão necessários a existência deles, o atendimento deles, que eles existam, para que o meu requisito funcional realmente consiga funcionar. Eu posso ter, por exemplo, digamos, um sistema de frequência ou um sistema de frequência por relógio ponto. Ora, para eu ter um sistema de frequência que a captura das informações vão ser por, digamos, um relógio ponto de digital, ou por uma catraca, ou coisa assim, um requisito não funcional será justamente o equipamento, a catraca, o relógio. Né, professora? Isso mesmo. Esse exemplo é muito interessante que o professor deu, né? Que vai estar esclarecendo bem a definição e exemplificando, né? Cada tipo de requisito que vocês vão precisar entender na hora de desenvolver o projeto, você poder identificar, né? Cada requisito, e ali dentro do seu projeto você vai conseguir definir bem claramente, juntamente com o usuário, juntamente com os demais interessados no sistema,
cada tipo de requisito daquele, né? Então, e isso deixa o projeto mais claro, deixa o projeto entendido para qualquer pessoa que possa estar utilizando esse projeto, tanto aqueles que vão implementar, quanto outras pessoas que vão ter acesso a esse projeto, né? Isso, aí temos aqui também uma questão de requisitos não funcionais de ética, né? Nós temos que ter, como eu já tinha falado da parte de requisito legal, nós temos também a parte ética, né? Então, também é um requisito não funcional, né? E também tem a ver com esta parte legal e ética. Ou seja, temos que ter muito cuidado, tá? Porque existem, não é por, de novo, vou repetir de novo, não é porque o cliente pediu que eu deva fazer aquele requisito. Eu tenho que tá sempre me precavendo de que aquilo está tudo certinho, que não há nada ali, algum ilícito ocorrendo, ou que possa possibilitar que o meu usuário, o cliente, cometa qualquer ilícito baseado no nosso sistema. Temos também a questão de desempenho, né? Então, eu tenho que ver o que o meu cliente está esperando de desempenho da minha aplicação, né? Qual o tempo, como que tudo deve ocorrer, né? Como há de ocorrer o funcionamento. Eu tenho que, no momento que o cliente está fazendo o levantamento, que eu estou levantando os requisitos ali, eu já tenho que estar observando que, se ele dispõe desses requisitos não funcionais, que ele está me solicitando na aplicação. Então, não adianta ele querer uma aplicação web, né, se ele não tem um servidor bom, ele não tem um link de internet bom, que a aplicação dele vai funcionar. Ou, no mínimo, ele não tenha contratado, né, um servidor web para que essa aplicação seja disponibilizada. Também não há como disponibilizar uma aplicação em rede se eu não tenho uma rede estável, uma rede bem montada, né? Porque veja que quando estamos falando, nós vimos no início da aula, que quando estamos falando de sistema, né, o sistema não é simplesmente software, né? O que identifica como sistema é justamente o conjunto, o hardware e o software. Esse conjunto dos dois é que vai realmente originar ali o sistema. Então, sempre para o sistema funcionar bem, para o software funcionar bem, eu preciso de um hardware compatível, de hardwares compatíveis, de hardwares que me dê a possibilidade de que tudo funcione. Vou fazer um sistema que vai ter que emitir nota fiscal, eu preciso de uma impressora fiscal, né? Eu vou fazer um sistema de frequência, que nem a gente tinha falado anteriormente, eu vou precisar de catracas, de relógio ponto, de algo para poder, de leitores digital, de alguma coisa, de token, totem, né, que eu faça com o CPU, por exemplo, para fazer a captura dessas informações. Então, dependendo de qual é a aplicação que eu vou fazer, do sistema que eu vou desenvolver, eu vou ter que ter aí requisitos não funcionais que atendam, que possibilitem que o meu sistema, que o meu software funcione. Uma outra questão também importante de revisarmos é com relação ao problema, né? Quando estávamos falando lá que os requisitos vivem no mundo das soluções e as necessidades vivem no mundo dos problemas, né? Estamos aí que precisamos de requisitos porque temos problemas, né? Uma questão parece bem óbvia, mas é bom deixarmos claro, é que o sistema, o requisito, ele é a solução, ou seja, é porque existe um problema a ser resolvido, né? E temos que ter bem identificado esse problema que vai ser resolvido pelo requisito, porque muitas vezes esse problema que está aparente, ele não é o problema maior.
o problema maior pode estar mascarado por esse problema que está aparecendo. Então, é muito importante sempre esgotarmos com o cliente, com o usuário que estamos entrevistando, para ter a certeza de que aquele problema que ele está trazendo ali para nós é realmente, vamos dizer assim, o limite. Não há indício, não há probabilidade de existir problemas relacionados a ele, além dele. Porque senão o que acontece? A gente implementa uma aplicação, mostra para o usuário vai dizer que está ok, a hora que vamos para a produção, que vamos colocar efetivamente em produção, nós identificamos que não está tudo resolvido ali. E aí o usuário diz que a aplicação não está atendendo. E na realidade o que aconteceu, onde que passou o nosso problema? Não identificamos bem o problema do usuário no início. E aí isso acaba desembocando, gerando um problema muito maior no momento que vamos fazer a entrega, porque nós não conseguimos, no momento que estamos levantando os requisitos, esgotar todas as possibilidades de problemas no momento, enquanto estávamos fazendo as entrevistas. Né, professora? Como isso acontece muito, né, quando a gente estamos trabalhando na produção de sistemas, né, de codificarmos, estarmos com o produto muitas vezes pronto para entregar para o cliente, a hora que vamos entregar, o cliente olha e diz, não era bem isso que eu queria, está faltando isso, está faltando outra coisa. Né? Isso. É por isso que a parte da entrevista, né, professor, o entrevistado, tanto quem está entrevistando, eles precisam se comunicar bem, principalmente quem está entrevistando, que conhece a parte técnica do assunto, e ele pode também prever várias possibilidades que o usuário não tem condições de prever. Ele apenas sabe mais ou menos o que ele quer e o que o sistema precisa fazer. Então, esse momento da entrevista, muitas vezes são várias tentativas, são vários momentos que terão, né, de fazer essa entrevista e, como o professor Marcelo falou, esgotar todas as possibilidades, tentar investigar todos os problemas que poderão existir, que a empresa necessita resolver, e para que lá na frente não precise fazer aquela volta, né? Voltar lá nos requisitos e atrasar o projeto. Muito bem, professora. Outra questão, professora, agora para fecharmos a nossa aula de hoje, era interessante a gente falar um pouco a respeito da nossa atividade de percurso. Né? Ah, sim. Né, estamos com a atividade de percurso no ambiente, no AVA. Então, vocês já podem, né, verificar lá. É um questionário com 10 questões, ok? Vocês vão estar respondendo e essa atividade vai estar, né, disponível para vocês desenvolverem do dia 24 de maio até o dia 6 de junho. Esse é o prazo que vocês terão para desenvolver, responder essa atividade, para que ela seja corrigida, valendo, né, os pontos que vocês precisam ter nessa atividade, ok? O questionário é sobre essa primeira aula, né, esses primeiros slides. Então, vocês dão uma lida nos slides, no material que possa estar disponível lá no AVA. E aí, vocês vão ter todas as condições de responder esse questionário. O questionário ficou bem fácil, né, professora? Nada muito complexo. Então, com base nas questões, com base nos slides, né, todo o conteúdo do questionário está no AVA. Também é interessante os senhores darem uma lida nas referências bibliográficas. Tá? Tem um livro digital que nós disponibilizamos, mais de um, né, até está disponível junto com o material. É interessante os senhores darem uma olhada. Não só nós estamos apontando quais os capítulos dos livros que nós estamos passando o conteúdo aqui no momento da aula, mas é sempre bom os senhores darem uma olhada no conteúdo que antecede e também no que segue, né,
para terem uma ideia do que está passando e o que estará por vir ainda nas aulas sequentes, né? E estamos à disposição para no próximo encontro, né, professora? Isso. Que daremos aí continuidade, então, ao conteúdo da nossa disciplina, em que veremos agora, na próxima aula, nós fecharemos o conteúdo de requisitos, vamos falar mais um pouco a respeito de requisitos e, na sequência da mesma aula, nós, então, trabalharemos com os tipos de processo de desenvolvimento de software, né, os mais antigos, por onde os processos de desenvolvimento começaram, né, de como que eram feitos os projetos de software antigamente, e chegaremos no nosso momento atual, e aí, com esse conteúdo, fecharemos a nossa segunda aula. Tá? Então, agradecemos a todos aí pela atenção, agradecemos também pela participação no nosso chat, né, professora? Exatamente, tivemos uma boa participação, né? É muito bom quando a gente consegue interagir com os polos, porque faz parte da aprendizagem, na verdade, é uma das partes importantíssimas, né, dessa aula, quando os polos interagem, mandam suas respostas, a gente pode corrigir, então isso é muito importante no desenvolvimento da aula, e agradeço a participação de vocês, né? Tivemos uma ótima aula e até logo.